Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Os Jogos Paralímpicos tiveram seu início no começo do século XX, mas de uma forma muito diferente de como conhecemos hoje em dia. Em 1924, ocorreu a sua primeira forma de aparição, na disputa dos Jogos dos Surdos, competição esportiva entre deficientes auditivos. Em 1939, o neurologista alemão de origem judia Ludwig Guttmann foge com sua família para a Inglaterra, em decorrência do regime nazista que assombrava seu país. Na Grã-Bretanha, Guttmann começa a trabalhar com lesados medulares em uma clínica chamada Stoke Mandeville. Os pacientes de Guttmann, geralmente lesados das duas grandes guerras mundiais, possuíam graves sequelas vindas dos conflitos. Na época, esses tipos de ferimentos traziam grandes complicações para os pacientes, que, mesmo após se curarem, tinham uma vida muito limitada. Guttmann então resolve criar uma nova filosofia de trabalho com esses deficientes, envolvendo esporte e atividades. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos dos veteranos dos conflitos ainda possuíam graves problemas recorrentes das batalhas. Porém, nos Estados Unidos, o movimento pós-guerra vinha ganhando força entre os ex-soldados agora lesionados. Esses veteranos, então, passaram a desenvolver esportes e competições que atendam às suas atuais limitações físicas. Em 1948, surgiam os Jogos Stoke Mandeville, que traziam competições entre lesionados medulares e outros atletas com problemas de mobilidade. Esse seria o embrião das Paralimpíadas. Em 1960, nascem então os conhecidos Jogos Paralímpicos, em Roma. O programa Observatório do Esporte conversou com Felipe Jacovazzo, diretor técnico da Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Felipe comentou qual a real importância dos Jogos Paralímpicos. Os Jogos em si, eles reforçam os princípios do Comitê Paralímpico Internacional, de superação, de vencer barreiras, da integração entre os atletas, mas principalmente a superação e, consequentemente, né, mostrar para todos que os atletas que estão ali, na verdade, não são simplesmente pessoas com deficiência praticando esporte, né? Ali já são pessoas que vencem barreiras e que tentam superar os seus limites buscando uma medalha. Logicamente, ali são todos atletas de alto rendimento, mas, acima disso tudo, né, acho que o grande ganho dos Jogos Olímpicos é mostrar que realmente existe, né, uma prática paradesportiva. Os Jogos Rio 2016 terão início na quarta-feira, no dia 7 de setembro. Eles terão duração de 11 dias, se encerrando em 18 de setembro. O Brasil tem um histórico vencedor nas Paralimpíadas e no Rio 2016 será um dos favoritos no quadro de medalhas. O Observatório do Esporte conversou também com o professor do Departamento de Educação Física da Unesp de Bauru, Rubens Venditti. O professor Rubens explicou como o Brasil se tornou essa potência paralímpica através dos anos. Porque a gente tem uma estrutura de associações das entidades especializadas de cada grupo de deficiência que são, até pelo modelo esportivo que a gente tem de federação, confederação de cada uma das modalidades, eles terem se organizado, principalmente na década de 80, final da década de 80 e 90. Então é fácil você encontrar nas regiões, né, do país, principalmente aqui na região sudeste, na região centro-oeste, também um pouquinho lá na região sul, fortaleceram muito o movimento, né, paralímpico no Brasil. E aí estava fervendo a discussão disso aí também na escola, na questão da inclusão escolar da pessoa com deficiência, e ela começa, a gente diz assim no nosso grupo de estudos, que ela começou a aparecer. Ela sai das casas e começa a perceber que pode fazer isso e aquilo. O professor Rubens ainda esclareceu que as pessoas possuem uma visão equivocada sobre as Paralimpíadas. De acordo com ele, apesar do senso comum não ver dessa forma, as Paralimpíadas não são tão inclusivas quanto se pensa. Infelizmente, eu vou talvez dizer uma coisa que no senso comum a gente acredita, né, que transcende, mas pro esporte paralímpico, no modelo que a gente tem hoje, competitivo, mesmo sendo com pessoas com deficiências, ainda não transcende. Infelizmente, o esporte paralímpico que a gente vê hoje, ele ainda é excludente e nada inclusivo, porque a gente seleciona sempre os melhores para atletas. Porém, a visibilidade que ele dá e a sua importância é que ele serve para divulgar que as pessoas com deficiências, PCDs,
elas apresentam potencialidades, mas ainda não temos como relacionar diretamente que o esporte paralímpico permite essas outras possibilidades. Na verdade, uma criança que está com deficiência vai assistir as Paralimpíadas, vai ver o modelo desse esporte profissional paralímpico, que é excludente, é competitivo, não é inclusivo, mas serve de inspiração para que pessoas com deficiência, crianças, adultos que adquiriram uma deficiência, procurem determinadas práticas esportivas. Rubens também comentou as diferenças de tratamento da mídia em relação às Paralimpíadas, se comparadas com as Olimpíadas tradicionais. Um dos principais canais de TV por assinatura tinha 16 canais, né, em comemoração a 2016, e eu não sei, pelo menos até agora não estão abertos os 16 canais, pode ser que eles até abram 16 canais para a Paralimpíada, só que muitas coisas que a gente vê nessa questão da publicidade do marketing esportivo vão ser especificamente para esse ou aquele atleta, porque muita gente ainda vai no senso comum acreditando que lá você vai ver um esporte, como eu disse, café com leite, que o pessoal não é competitivo, que não tem a questão de buscar o melhor recorde e tal. Já o diretor técnico da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, Felipe Jacovazzo, pensa diferente do docente. Para ele, a grande diferença no tratamento da mídia é com relação ao volume de cobertura feita dos jogos. Não tem diferença no tratamento do atleta, não tem um preconceito com o atleta. Logicamente, o volume de mídia é muito maior, né, no Olímpico. A gente sentiu uma dificuldade, eu acho, na minha opinião, Felipe, né, enquanto diretor técnico aqui da Confederação, que a divulgação foi aquém do que... Agora já deu uma incrementada, né? Mas você não pode deixar para divulgar somente, né, na véspera dos jogos. É necessário que você tenha aí... Não se encerra ali os Jogos Rio 2016, né? Porque Jogos Rio 2016 envolvem os dois, Olímpico e Paralímpico. Ainda comentando sobre o tratamento da mídia sobre os paratletas, o professor da Unesp, Rubens Venditti, explicou que a forma como esses competidores são vistos atraem a atenção do público. Sendo assim, as empresas buscam patrociná-los, visando explorarem sua imagem carismática e obterem alguns benefícios. Esse público de esportistas, paradesportistas hoje, a mídia, o marketing esportivo tem buscado patrocinar, patrocínios ou então cooperação para essas pessoas, porque cai nessa história da gente se sensibilizar, de se envolver com a pessoa com deficiência, por causa daquele modelo da superação, de enfrentar desafios e tudo mais. Então, hoje uma empresa, por exemplo, pensa em incentivar ou o esporte olímpico ou paralímpico porque traz benefícios. Felipe Jacovazzo, diretor técnico da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, explica quais são as expectativas de legado dos Jogos Paralímpicos 2016. Eu espero que a mudança seja no sentido formativo, no sentido educativo, não só a mudança física que eu digo estruturas físicas, adaptações físicas, não, mas o pensamento além, né? Ter ganhos na parte educativa, na parte de cidadania, onde você enxerga o deficiente como uma pessoa parte da sociedade, não à margem da sociedade, como uma pessoa ativa na sociedade, que tem suas qualidades e suas virtudes, né, que apresenta uma limitação, às vezes física, visual ou intelectual, né, o que quer que seja, mas é uma pessoa tão ativa, né, e tão cidadão quanto os outros, né? Esse é o maior legado. Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos, né? Agradecendo o diretor técnico da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, o Felipe Jacovazzo, e também o professor do Departamento de Educação Física da Unesp aqui de Bauru, o Rubens Venditti. Além do Carlão Napolitano, do próprio Leonardo Del Sante, que seguem por aqui, também o nosso querido Leonardo Guerino. Começa falando para a gente, Guerino, como é que foi aí a elaboração dessa matéria e sua expectativa para os Jogos Paralímpicos, edição deste ano de 2016, que começa na quarta-feira. Um abraço para você. Olá, Guilherme. Olá a todos os amigos da mesa. Olá, amigo ouvinte. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Guilherme, primeiro queria pedir desculpas para o professor Rubens, que a gente fez uma matéria com mais de 30 minutos de conversa e, infelizmente, não era possível usar toda a matéria. Queria, bem que gostaria, a conversa foi muito interessante com o professor, ele me esclareceu vários aspectos sobre os Jogos Paralímpicos que eu não fazia nem ideia, mas tive que separar, Faz parte do show. Alguma coisa que te chamou atenção, Léo? Sim, principalmente. Principalmente a questão na minha opinião, o número de deficientes, conforme a evolução da medicina, iria diminuir.
E o professor me esclareceu que não, que isso é um dado totalmente diferente. A população de deficientes físicos, ela se mantém praticamente constante, com algumas pequenas variáveis de um país para o outro. E isso demonstra que pessoas com deficiências físicas sempre estarão presentes na sociedade. Então, por isso que é fundamental nós nos adaptarmos a esse tipo de população, porque não há como reduzir isso. Claro, existem variáveis, mas a gente precisa sempre se adaptar às condições que eles necessitam. Foi um dos principais fatos que a conversa com o professor Rubens me chamou a atenção. Isso é legal, porque a gente tem uma percepção que a pessoa com deficiência que tem que se adaptar ao nosso meio, mas na verdade é o inverso, né? Nós temos que nos adaptar a essas pessoas. E é até uma mudança no conceito, né? Eu trabalho num grupo de pesquisa, chama OBEDUC, Observatório de Educação, que trabalha com a questão da deficiência, né? Tem até 2 orientandos de iniciação científica que trabalham com isso. Aí uma das orientandas, a Tatiana Oliveira, ela trabalha com o conceito de deficiência, né? E ela tem estudado como as mídias impressas aqui da Unesp trabalham com isso, né? E é uma mudança até conceitual, né? De pensar justamente esse conceito social da deficiência, ou seja, as pessoas, as atitudes, os ambientes, a arquitetura dos prédios tem que se adaptar a essas pessoas, né, com a deficiência, seja lá qual tipo que for, e não o inverso, não as pessoas se adaptarem ao nosso convívio. O raciocínio é ao contrário. Então eu gostei dessa tua observação, que ficou fora da matéria em si, e até mesmo gostei do que o nosso colega, o Rubens Venditti, manifestou em relação a outros pontos, né? Porque o que me chamou a atenção foi esse contraponto que ele faz em relação até à inclusão, né? Dizendo que uma Paralimpíada não é um evento inclusivo, ele é de fato excludente de quem já é excluído, né? Porque ali só estão competindo as pessoas que têm rendimento, né? As pessoas com uma deficiência que têm alto rendimento esportivo. Então essas milhares de pessoas, um número enorme de pessoas que têm uma deficiência não estão participando. Então ele tem uma ideia, acho que para mim também foi surpreendente essa manifestação dele. Ou seja, é um evento que potencialmente seria inclusivo, mas não é. E não é a primeira vez que a gente ouve essa questão de inclusão através do esporte, que nem sempre o esporte é tão inclusivo assim, pela questão do rendimento. Não é a primeira vez. Em outras matérias que já fizemos aqui no Observatório, essa questão já foi pautada, se o esporte realmente é inclusivo ou não. Tanto que em grande parte das modalidades da Paralimpíada há uma certa classificação por nível de deficiência. A natação, por exemplo, tem 10 tipos de classificação por nível de deficiência. Sim, eles separam justamente isso. Agora, a respeito da cobertura, por exemplo, né? A gente viu aí uma cobertura ampla durante os Jogos Olímpicos. E para a Paralimpíada, o que está sendo feito? Quais dados vocês escolheram? Justamente o Leonardo Del Sante pode começar falando. Então, a gente foi dar uma pesquisada em como vai ser a transmissão dos Jogos Paralímpicos, né, nesse setembro agora que está vindo, né? A TV Brasil vai transmitir os Jogos Paralímpicos, foi anunciado algum tempo atrás, no Voz da semana passada, que é muito. E também o Grupo Globo, né? O Globo vai transmitir pela Sport TV, que os jogos começam no dia 7, né? Vai transmitir esses 12 dias quase inteiros, e também na web. Eles destacam ainda que será a maior abordagem, dos maiores destaques do mundo na transmissão pela internet no Brasil. E que vai ter uma cobertura total também no sporttv.com, com 134 horas ao vivo e 34 horas em produção de notícias. Assisto muito os canais Sport TV e não vi nenhuma chamada a respeito dos Jogos Paralímpicos. Então. E eles vão também estão fazendo série, né? Que a série Mulheres Espetaculares, que já fizeram, a série também Eficientes, que são 4 episódios, que vai ter no Esporte Espetacular, que é uma visão peculiar sobre esse universo dos atletas paralímpicos. Mas realmente me falta um pouco dessa divulgação dos Jogos Paralímpicos, como houve nos Olímpicos como um todo. Acho que, como disse o Tuca na semana passada, a gente está numa época aí de síndrome de abstinência, né? Deixa de ter uma cobertura relevante das Olimpíadas, né? Ou seja, 56 canais, 16 no canal fechado, na internet,
a TV aberta. Tempo inteiro. Toda esporte, hora. Daí né? acho que é até bom ter um refresco ali, né? Então a gente fica aí 2 semanas, uns 15 dias sem essa... Sem tanta coisa, sem sem tanto tanta volume. coisa pra ter vontade de ver, né? Porque senão as pessoas talvez nem assistiriam a Sim, mas foi Paralimpíada. essa falta de divulgação foi uma das reclamações do Felipe Jacovazzo, lá da Associação Nacional de Desportos para Deficientes. Ele reclamou que o volume de matérias que são veiculadas da Olimpíadas foi estrondosamente maior do que está sendo das Paralimpíadas, o que favoreceu a não compra de ingressos a primeiro momento. Agora que estão conseguindo... Agora a coisa esquentou. Sim, agora estão conseguindo vender ingressos. Felipe me disse que estão batendo recordes de venda a cada dia, mas que a primeiro momento os organizadores ficaram até com receio, porque não estavam conseguindo vender todos os ingressos que tinham. E os preços eram muito baixos. São vários pontos de análise, né? Essa procura, obviamente que ela ia começar um pouco, ao meu ver, depois das Olimpíadas mesmo, até por ter a Olimpíada acontecendo, e o alto preço dos ingressos da Olimpíada. O Leonardo falou, preços mais baixos. Essa é uma oportunidade, realmente, de levar pessoas que não viram as Olimpíadas a assistir competições de alto nível ainda. E é um ponto muito importante que tem que ser tocado. As pessoas vão poder ir e assistir aos jogos com valor mais baixo, já não vai ter, pelo menos ao meu ponto de vista, uma movimentação de estrangeiros tão grande na cidade, já vai estar um pouco mais calma desse período olímpico, então eu acho que isso pode aproximar muito o próprio carioca de ver os jogos. Um dia dessa semana foram 150 mil ingressos vendidos. Sim, bastante. Sim. Ele disse que a cada dia tá tendo recordes maiores e maiores Mas acho que também essa relação da falta de cobertura prévia tem a ver também com a dimensão do evento. Né? Não diminuindo a dimensão da Paralimpíada, mas ela é menor do que as Olimpíadas. O Léo tem os números aí de delegações. É que justamente, Carlão, eu não vi atletas. absolutamente nada relacionado. Mas eu acho que essa síndrome da abstinência tem que esperar um pouquinho. Porque começa quarta-feira já. Assisto muitos canais Sport TV e não vejo referência nenhuma, a não ser o Sport TV 4 que dá um pouco atenção para a seleção brasileira, né? Pois é, talvez. Jogou quinta. 2 amistosos, 2 partidas importantes. Oficiais, a gente vai chegar nesse ponto também. Sim. Os números das Paralimpíadas do Rio 2016 serão 176 países, 20 arenas disponíveis para os jogos, 528 provas, 23 modalidades. O Brasil vai levar 287 atletas, o recorde de pessoas em uma Paralimpíada. E ao todo serão mais de 4.350 atletas. Então é bem menos da metade dos atletas na Olimpíada, tanto na delegação brasileira como no geral. Então talvez seja esse um fato que explique essa pequena divulgação por hora. Mas eu acho que no decorrer da semana e com o início dela vai aumentar. Eu li aqui um dado sobre arenas, só queria falar que essa disponibilidade de ingressos mais baratos também vai fazer o ponto turístico ver as arenas olímpicas para quem ainda não teve a oportunidade de ver. Isso é um fator importante. Quem não conheceu toda a estrutura dos Jogos Olímpicos vai ter oportunidade nos Jogos Paralímpicos de ver, com preços mais baixos, ainda em competições. Será mais um atrativo para o público. Sim. Agora, quem está ouvindo o Observatório do Esporte nesse momento, que não acompanhou nenhuma outra edição de Jogos Paralímpicos, o que dá para esperar do rendimento da delegação brasileira? Pouca gente sabe que, de repente, essa delegação paralímpica ela tem até resultados mais expressivos do que a delegação brasileira que esteve agora recentemente no Rio de Janeiro, em Londres, até fazendo essa comparação. O número de medalhas da delegação paralímpica foi superior, né? Dá para cravar que o Brasil tem aí uma boa chance de ficar entre as 8 principais potências? Tem alguns dados aqui, ó, nesse comparativo. Na edição de Londres, a delegação paralímpica brasileira ficou na 7ª colocação. A expectativa bem melhor do que ser quinto. Pode até ser maior também, porque o Brasil já ganhou o PAN, por exemplo. Exatamente. Falando do PAN do ano passado, 2015, em Toronto. O Brasil ficou em primeiro lugar com 257 medalhas. Foram 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Só que, olha só, os Estados Unidos, que é uma das grandes potências olímpicas e paralímpicas, ficou na 3ª colocação, com 123 medalhas a menos do que o Brasil. Então foi um resultado impressionante de toda a delegação brasileira. Muitos reclamam falam que os Estados Unidos não levaram todo o seu melhor aparato para os Jogos Paralímpicos. Logo depois
Parapan, nós conversamos aqui no programa, né? E o Zeca falou sobre isso, que as delegações mais competitivas não participaram, né? Porque, lógico, são da Europa, da Ásia, e também que os Estados Unidos não estaria com a sua delegação de alto nível, não é? Mas mesmo assim, eu acho que é um contrapondo até o que o colega o Rubens Vinícius disse, pode ser aqui um exemplo de inclusão, ou seja, o Brasil tem dificuldades, déficits em um monte de lugar, não é? E colocar uma delegação paralímpica nesse patamar já é um ganho, não é? E aí o Léo trouxe também uma informação aqui que 90% da delegação paralímpica tem bolsa atleta, né? Então, aí tem uma informação aí que está distoante, né? Você falou 287, que tem 289 atletas, desses 289, 262 são bolsistas, né? Então é um programa elaborado pelo Ministério dos Esportes, junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que concede bolsas para os atletas treinarem e poderem participar. Então aí também é uma expectativa que aumenta em relação ao resultado, né? De ter um maior número de medalhas e uma melhor colocação do que em 2012. Sim, mas vamos lembrar também, gente, que as Paralimpíadas elas têm uma vida muito menor do que as Olimpíadas tradicionais. Então, elas ainda estão caminhando para sua completa existência. Por exemplo, também foi só em 1996 que todas as modalidades de deficiência foram atendidas nas Olimpíadas, que seriam a questão de paraplegia, amputados, deficientes visuais, paralisia cerebral, deficiência intelectual e outros variados. Só em 96 foi atender todo esse público com deficiências, né? Então, eu vejo que as Paralimpíadas ainda estão caminhando para sua completa evolução, ainda não atingiram um patamar de Olimpíadas, mas vão atingir. Eu fiz até, conversando aqui na rádio outro dia, para saber se o pessoal se lembrava, né, recordava algum momento das Paralimpíadas, ou da última edição, ou da penúltima, e o grande nome que eles lembravam ali naquele momento, né? E praticamente todo mundo falou do Clodoaldo Silva, que teve um espetacular rendimento e conquistou várias e várias medalhas. E para essa edição, tem algum nome aí que você cravaria, Guerino? Tem algum destaque? Ou mesmo o Carlão, o Leonardo Del Santos? Tem aquele nadador que não me fugiu o nome dele agora. Daniel Dias. O Daniel Dias. Então, seria o clichê dizer o Daniel, mas por que o Daniel? O Daniel é um dos grandes atletas paralímpicos do mundo. Então a gente sempre tem expectativa em cima dele, né? Mas já fica a dica também para, de repente, quem não tem muita informação a respeito dos jogos, para acompanhar principalmente o Daniel Dias. Uma das sugestões, se nas Olimpíadas todo mundo falava do Phelps, do Bolt, né? Então fica... O próprio Alan Fonteles, né, que ganhou do Pistorius anos atrás, chegou a disputar, poderia ter pego o índice olímpico, se eu não me engano, não lembro agora se ele pegou ou não, porque o próprio Pistorius tinha conseguido o índice olímpico, depois disputou a Olimpíada, era forte candidato, e o Alan Fonteles ganha o ouro dele no atletismo, se eu não me engano, a prova de 200 metros, 400, não me lembro agora. Também é um destaque do Brasil. Tem a Terezinha, que também é atletismo, que ela é cega, né? E é muito interessante você ver, por exemplo, nessa modalidade, que eles correm, os atletas, né, tanto feminino quanto masculino, correm com um corredor guia que vai acompanhando. Tem um auxiliar assim, para... e é muito interessante, porque assim, você pensava, vai correr devagar. Não, é alto nível mesmo, é extremamente rápido, muito competitivo. Já aconteceu de atleta brigar com guia e simplesmente... Não sei se a terminologia é essa de guia, inclusive me desculpa se estiver falhando, mas já chegou até de atletas chegar a brigar com guia depois e romper essa parceria e tudo mais. Então tem todo um estigma muito interessante. A Paralimpíada é um evento muito gostoso de se ver, realmente recomendo. E não existem só esportes adaptados nas Paralimpíadas, existem esportes exclusivos das Paralimpíadas. Por exemplo, o goalball, que inclusive uma professora daqui da Unesp, a professora Marli, que eu conversei com ela também, ela tem um projeto de goalball aqui no Sesc de Bauru, que é muito interessante o projeto dela. Então, existe a bocha também, que é exclusiva dos Jogos Paralímpicos. Então, é um evento muito interessante. Inclusive, tem uma rivalidade muito grande Brasil e Argentina, né, no futebol para cegos, né, o goalball. Sempre muito disputado, a galera. Tipo, o Brasil sempre foi campeão, favoritaço, mas cada vez mais potências vão surgindo no esporte. Bom, para quem gosta aí de boas disputas, com certeza
não faltarão eventos nos próximos dias, né, Carlão? Não, mas assim, uma coisa que foi perguntada até para os entrevistados sobre a cobertura, né? Acho que eles deram mais foco à questão da quantidade. Mas eu não sei, a impressão que eu tenho, eu acho que é só de um observador, que a cobertura é diferenciada, né? Me parece assim que na Paralimpíada a cobertura tem um tom mais emotivo, ou seja, de superação, de o cara de reconhecer a dificuldade do sujeito, não é? E talvez não deveria ser assim, deveria levar pelo mérito esportivo. É um estigma que está tentando ser quebrado. Eu vi uma matéria sobre isso. Mas é a impressão que eu tenho. Você colocou da bocha, né? Eu lembro da Paralimpíada, não é? De um sujeito completamente paralisado e que ele soltava a bola com um toque pela boca, ou seja, havia um palito, alguma coisa na boca dele que ele soltava a bola por ali. E o irmão emocionado de estar junto, não é? E o tom da reportagem foi em cima disso, ou seja, de um tom mais emotivo. E talvez pudesse dar um tom igual se dá para a Olimpíada, ou seja, um tom de desempenho esportivo. Então, e isso que a semana passada mesmo a gente estava fazendo o balanço olímpico e a gente criticou o tom emotivo da Olimpíada. Então imagina como é a Paralimpíada. O tom emotivo da Olimpíada traz sempre um jornalismo fofo, as próprias reportagens do Pedro Bassan no Jornal Nacional, sempre carregadíssimas de emoção e tudo mais, e às vezes pecava um pouco na análise técnica do esporte, né? Isso é um problema que, se já é visto na Olimpíada, imagina na Paralimpíada, como é que é feita a mídia tradicional daqui do Brasil. É interessante porque em outros eventos competitivos esportivos, não vejo tanta emoção nesse sentido quanto as Olimpíadas utilizam. A questão da superação do atleta. Uma Copa do Mundo geralmente não se dá esse foco. Até pela riqueza e luxuosidade dos jogadores, né, que ganham salários exorbitantes e tudo mais, não tem esse foco realmente. Sim, ligas mundiais de vôlei. Não vejo essa questão essa abordagem sentimental. Sim. É sempre dessa forma. Legal. Bom, fica então aí o convite para quem nunca acompanhou, nunca teve uma oportunidade. Então, esse ano vai estar até um pouco mais fácil. A partir de quarta-feira, os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. E se falta, pelo menos, divulgação em outras emissoras, até mesmo na TV, em outros meios, jornais, enfim, aqui no Observatório do Esporte a gente sempre abre espaço para os esportes paralímpicos também. Pois não, Leonardo? Fica também uma reflexão, porque eu fui numa palestra que a disciplina da Unesp fazem com que você faça uma palestra no último ano e tudo mais, você tem que organizar e tal. E uma dessas palestras foi uma pessoa, foi assessora do Centrinho aqui da USP de Bauru e tal. Ela contava sobre o que seria ou não a deficiência. E ela usou um exemplo muito simples, que é pessoas que usam óculos, por exemplo. E na hora, enquanto ela explicava melhor e tudo mais, que isso também seria uma deficiência, eu fiz uma contagem na sala, e naquele momento tinham 22 pessoas na sala, 11 estavam usando óculos. Fora as pessoas que poderiam estar usando ou não lente, mas 11 de óculos, ou seja, metade. Aqui, por exemplo, estamos em 6 nesse momento e 3 estão usando óculos, seja por idade ou por necessidade, mas não deixa de ser necessidade. É o Fleury. Fica também essa reflexão, não deixa de ser uma certa deficiência, é óbvio, não atrapalha a vida dessa pessoa e não faz com que essa pessoa tenha que superar obstáculos diários a todo momento, até porque o óculos corrige e tenta fazer isso com perfeição. Não é uma limitação, dependendo do grau. Não é uma limitação tão grande, né? Na maioria dos casos. Não é uma limitação tão grande que te faça, por exemplo, entrar como um atleta paralímpico. Fica essa reflexão do que seria a deficiência na sociedade que a gente vive hoje. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, com comentários de Carlo Napolitano, Leonardo Del Sante e Leonardo Guerino. Os dois Leonardos também integram a equipe de reportagem, ao lado do Heitor Facini, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e da Adriele Silva.
Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.